Este é o tanque M4 Sherman. Os aliados o chamavam de salvação, os inimigos de isqueiro sobre rodas. Por que um veículo tão vital tinha uma reputação tão terrível? E como ele venceu a Segunda Guerra Mundial, sendo tecnicamente inferior a muitos de seus adversários? Vamos descobrir juntos. O Sherman não era o tanque mais poderoso no campo de batalha, mas ele foi, sem dúvida, o mais importante. Enquanto tanques alemães como o Tiger e o Panther eram famosos pela sua blindagem e poder de fogo, eles eram complexos, caros e difíceis de produzir em grande número. O Sherman, por outro lado, era a personificação da força industrial americana. E é aqui que começa a nossa história. O verdadeiro segredo do sucesso do Sherman não estava no seu canhão ou na sua blindagem, mas na sua engenharia e produção em massa. Ele foi projetado para ser simples. Tão simples, na verdade, que não precisava ser feito por especialistas em tanques. Montadoras de carros como Ford e Chrysler, fabricantes de locomotivas e siderúrgicas, foram todas adaptadas para construir o Sherman. O resultado? Peças padronizadas e uma produção alucinante. Pensem nisto. Quase 50.000 unidades foram produzidas. Isso é mais do que todos os tanques alemães produzidos durante toda a guerra juntos. Enquanto um tanque pesado alemão podia quebrar no meio do caminho para a batalha, o Sherman era conhecido por sua confiabilidade mecânica. Seus motores eram robustos e fáceis de manter. Ele chegava ao campo de batalha. E quando chegava, tinha uma vantagem tática surpreendente, um inovador sistema de estabilização vertical para o seu canhão. Isso permitia que a tripulação atirasse com uma precisão razoável, mesmo com o tanque em movimento, algo que a maioria de seus rivais não conseguia fazer. Era uma vantagem crucial para táticas de atirar e correr. E não podemos nos esquecer das pessoas dentro da máquina. O Sherman foi projetado pensando em sua tripulação de 5 homens: comandante, artilheiro, carregador, motorista e comotorista. Agora, vamos falar de logística, o campo de batalha invisível onde as guerras são realmente vencidas. O poder industrial americano não significava apenas construir muitos tanques, mas também levá-los para onde eles eram necessários. O Sherman foi projetado para ser transportado facilmente por navios e trens. Seu peso e dimensões eram ideais para a logística aliada em escala global. Houve uma decisão estratégica crucial aqui. Em vez de focar em tanques mais pesados e caros, como o M26 Pershing, que chegou tarde na guerra, o comando americano apostou na quantidade. A filosofia era simples. É melhor ter 5 tanques bons no lugar certo do que um tanque perfeito que ainda está na fábrica. E essa filosofia se estendeu para além das fronteiras americanas. Através do programa Lend-Lease, milhares de Shermans foram enviados para a Grã-Bretanha, a União Soviética e outras nações aliadas, tornando-se a espinha dorsal das forças blindadas em todas as frentes de batalha. Mas toda lenda tem seu lado sombrio, e a do Sherman é a sua reputação mortal. Vamos direto ao ponto. O apelido Isqueiro. Mas por quê? O problema inicial tinha 2 fontes principais. Primeiro, o motor a gasolina. Era potente e confiável, mas muito mais inflamável do que os motores a diesel usados por alguns tanques soviéticos, por exemplo. Um tiro certeiro no compartimento do motor poderia transformar o Sherman numa bola de fogo. O segundo problema, e o mais grave, era o armazenamento da munição. Nas primeiras versões, os projéteis eram armazenados em prateleiras secas nas laterais do casco. Um impacto ali, mesmo que não perfurasse completamente a blindagem, poderia causar um incêndio catastrófico e a explosão da munição. Os engenheiros americanos desenvolveram o que ficou conhecido como wet stowage, ou armazenamento úmido. A munição passou a ser armazenada em compartimentos no assoalho do tanque, cercados por uma mistura de água e glicol. Isso reduziu drasticamente a taxa de incêndios de mais de 60% para cerca de 15%. O problema foi em grande parte resolvido, mas a má fama, como acontece muitas vezes, permaneceu até o fim da guerra e além. Outro ponto negativo era seu poder de fogo e proteção. O canhão original de 75 mm
Era bom para dar suporte à infantaria e contra tanques mais leves, mas tinha dificuldade em perfurar a blindagem frontal de um Tiger ou de um Panther a distâncias normais de combate. A blindagem do Sherman, mesmo sendo inclinada para ajudar a desviar projéteis, era relativamente fina e vulnerável aos poderosos canhões alemães. As tripulações de Sherman sabiam que, em um duelo 1 contra 1 com um blindado pesado inimigo, as chances não estavam a seu favor. Apesar de suas fraquezas, a força do Sherman estava em sua incrível versatilidade. Ele era uma verdadeira plataforma multiuso. Precisava de um lança-chamas móvel? Existia uma versão do Sherman para isso. Precisava de um caça-tanques com um canhão mais potente? Precisava de artilharia móvel para bombardear posições inimigas? Havia o M4 Calliope, com um lançador de foguetes montado na torre. E não podemos esquecer o Sherman Jumbo, uma variante com blindagem extra para liderar os ataques. Além disso, quando danificado, era muito mais fácil de reparar no campo de batalha do que seus adversários mais complexos. Isso significava que um Sherman nocauteado poderia voltar à luta em questão de horas ou dias. No final das contas, o M4 Sherman foi a definição de pragmatismo militar. Ele não era um cavaleiro solitário em uma armadura brilhante, destinado a duelos épicos. Ele era o soldado fiel, confiável e onipresente. Sua capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo, superando os inimigos em número, apoiado por uma logística impecável, é o que o transformou no verdadeiro cavalo de guerra que levou os aliados à vitória. O Sherman nos ensina uma lição valiosa. Na guerra e talvez em muitas outras coisas, a melhor ferramenta nem sempre é a mais forte ou a mais avançada, mas sim aquela que está disponível e funciona quando você mais precisa. E aí, o que você acha? Você trocaria 5 Shermans pelo poder de um único tanque Tiger? Ou a quantidade e a confiabilidade do Sherman são sempre a melhor estratégia na guerra? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. Se você gostou de desvendar a história deste tanque icônico, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas curiosidades da história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.